Resolução número 740, de 12 de setembro de 2018, dispõe sobre as metas de redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes para cada um dos estados da Federação e para o Distrito Federal, de que trata a Lei 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre as metas de redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes para cada um dos estados da Federação e para o Distrito Federal, de que trata a Lei 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. Artigo 2º. Fica aprovado o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS, conforme disposto no anexo 1 desta resolução. As ações que compõem o PENATRANS para o decênio 2019 a 2028 constituem o Programa Nacional de Trânsito, de que trata a Lei 9.503 de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e a Resolução CONTRAN 514 de 2015, que dispõe sobre a Política Nacional de Trânsito. Artigo 3º. Os índices de mortos a serem considerados no regime de metas por todas as unidades da Federação são: índice por grupo de veículos, número de mortos por 10.000 veículos; índice por grupo de habitantes, número de mortos por 100.000 habitantes. Artigo 4º. As metas de redução dos índices de mortos por grupo de veículos e dos índices de mortos por grupo de habitantes são aquelas apresentadas em capítulo específico do anexo 1 desta resolução. Será admitida a tolerância de 0,5 ponto percentual da meta apurada para cada ano avaliado. As metas poderão ser revisadas pelo CONTRAN a cada ano, a partir da obtenção dos dados estatísticos reais de mortalidade no trânsito coletados nos estados e no Distrito Federal, tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito e pela Polícia Rodoviária Federal em âmbito nacional. Artigo 5º. Durante a vigência do PENATRANS, os CETRAN, o CONTRANDIF e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos, no padrão estabelecido no anexo 2 desta resolução, respeitadas as disposições contidas na Lei 13.614 de 2018. Até 31 de dezembro de 2018, os CETRAN, o CONTRANDIF e a PRF deverão encaminhar ao órgão máximo executivo de trânsito da União o detalhamento de suas ações, projetos e programas referentes a 2019, conforme padrão estabelecido no anexo 2 desta resolução e com base nas ações propostas no anexo 1 desta resolução. Até 1º de agosto de cada ano, os CETRAN, o CONTRANDIF e a PRF deverão encaminhar ao CONTRAN as ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos referentes ao ano subsequente, conforme anexo 2 desta resolução. O órgão máximo executivo de trânsito da União auxiliará os representantes dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito na aplicação do modelo de ações e projetos definido no anexo 2 desta resolução. Artigo 6º. Anexos desta resolução estão disponíveis no sítio www.denatran.gov.br. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. O anexo 1 desta resolução é o próprio documento do PENATRANS. É um documento de 46 páginas e é um documento que contém muitas tabelas. Ó. Então, quem tiver curiosidade,
pode dar uma olhadinha depois. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O anexo 2 da resolução apresenta uma tabela padrão a ser preenchida pelo CETRAN, CONTRANDIF e APRF com os detalhes das ações, programas e projetos relativos ao PENATRANS. Só isso. Resolução número 780, de 26 de junho de 2019, dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação veicular. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional e as medidas de transição entre o atual e o novo sistemas. Capítulo 1. Requisitos da placa de identificação veicular. Artigo 2º. Após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, DETRAN, cada veículo será identificado por placas de identificação veicular, PIV, dianteira e traseira, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta resolução. Os reboques, semi-reboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes, serão identificados apenas pela PIV traseira. As especificações técnicas das PIV estão contidas no anexo 1. Caso os proprietários de veículos que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV previsto nesta resolução, haverá a substituição automática do segundo caractere numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme padrão contido no anexo 2. Artigo 3º. Os códigos de barras bidimensionais dinâmico Quick Response Code, QR Code, de que trata o artigo 5º, substituirá o lacre previsto no artigo 115 do CTB, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado placa eletrônica, de que trata a resolução CONTRAN 537 de 17 de junho de 2015, que dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, SINIAVE, em todo o território nacional e suas sucedâneas. Artigo 4º. É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira. A segunda PIV deve ser disposta em local visível, podendo ser instalada, no caso de engate de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores. No caso de transporte eventual de carga ou de carroceria intercambiável, nos termos da Resolução CONTRAN 349 de 17 de maio de 2010 e suas sucedâneas, no que couber. A segunda placa traseira também deverá atender os requisitos de instalação de que trata o item 5 do anexo 1. Artigo 5º. Todas as PIV deverão possuir código de barras bidimensionais dinâmico, Quick Response Code, QR Code, contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante, especificados no anexo 1, com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem e instalação das PIV nos respectivos veículos, além da verificação da sua autenticidade. O DENATRAN disponibilizará aplicativo aos órgãos e entidades do SNT para a leitura do QR Code de que trata o caput. Capítulo 2.
Competências dos órgãos executivos de trânsito. Artigo 6º. Compete ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, cumprir e fazer cumprir as disposições desta resolução. Credenciar as empresas fabricantes de PIV. Disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos DETRAN. Fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo. Desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento. Estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV. Disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIV e emplacamento. Aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Artigo 7º. Compete aos DETRAN cumprir e fazer cumprir as disposições desta resolução, credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando o sistema informatizado disponibilizado pelo DENATRAN. Fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo. Aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Artigo 8º. É vedado aos DETRAN estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta resolução. Artigo 9º. É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV. Estabelecer critérios adicionais aos contidos no anexo 3. Capítulo 3. Fabricantes e estampadores. Artigo 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa. Para fins desta resolução, serão adotadas as seguintes definições: fabricante de placa de identificação veicular, PIV. Empresa credenciada pelo DENATRAN para exercer a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e a distribuição das PIV semi-acabadas para os estampadores. Estampador de placa de identificação veicular, PIV. Empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, DETRAN, em sistema informatizado do DENATRAN, para exercer exclusivamente o serviço de acabamento final das PIV e a comercialização com os proprietários dos veículos. Artigo 11. Os fabricantes de PIV serão credenciados pelo DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no anexo 3. Os fabricantes de PIV têm como finalidade a produção da placa semi-acabada, bem como a logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV aos estampadores credenciados. Os fabricantes credenciados na forma desta resolução poderão fornecer PIV para todas as unidades da federação, vedada qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN. É vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores, sob pena de descredenciamento. Os fabricantes somente poderão fornecer PIV para estampadores credenciados pelos DETRAN para que estes realizem a estampagem e o acabamento final.
Cabe ao fabricante disponibilizar equipamentos e sistemas informatizados para garantir a prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas, bem como todas as informações relativas ao histórico dos processos realizados, nos termos estabelecidos pelo DENATRAN. Artigo 12. Os estampadores de PIV serão credenciados pelos respectivos DETRAN em sistema informatizado do DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no anexo 3. Os estampadores têm como finalidade executar a estampagem e o acabamento final das PIV. Os estampadores poderão adquirir PIV e insumos de qualquer fabricante regularmente credenciado pelo DENATRAN, independentemente da unidade da federação de sua instalação. Os estampadores deverão emitir a nota fiscal diretamente ao consumidor final, sendo vedada a subrogação dessa responsabilidade. Artigo 13. Os estampadores credenciados deverão realizar, sob sua única, exclusiva e indelegável responsabilidade, a comercialização direta com os proprietários dos veículos, sem intermediários ou delegação a terceiros a qualquer título, definindo de forma pública, clara e transparente o preço total da PIV. A disposição do caput não impede o proprietário de veículo de se fazer representar por qualquer pessoa, desde que apresentada ao estampador a procuração com poderes específicos. Caso o DETRAN tenha regulamentado a atuação de despachantes legalmente constituídos, desde que o proprietário voluntariamente decida por ser representado, a procuração de que trata o parágrafo 1º poderá ser substituída por documento instituído pelo respectivo DETRAN, responsável pelo registro e licenciamento do veículo. Artigo 14. O credenciamento das empresas fabricantes e estampadoras terá validade de 5 anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos no todo ou em parte os requisitos exigidos para o credenciamento conforme anexo 3, observado o devido processo administrativo. O credenciamento deverá ser renovado a pedido por igual período, sem limite de renovações, desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos no anexo 3, bem como o cumprimento das demais disposições desta resolução. Artigo 15. O descumprimento no todo ou em parte das regras previstas nesta resolução sujeitará os fabricantes e os estampadores de PIV credenciados às seguintes sanções administrativas, conforme a gravidade da conduta, assegurado o devido processo administrativo, sem prejuízo de sanções cíveis ou penais cabíveis. Advertência: suspensão do credenciamento de 30 dias, cassação do credenciamento. Constatado o descumprimento de menor gravidade das regras previstas nesta resolução, será expedida a advertência ao credenciado, determinando-lhe que sane a irregularidade. Caso não seja sanada a irregularidade que ensejou a advertência no prazo de 30 dias, será aplicada a penalidade de suspensão do credenciamento. Durante o período de suspensão, o credenciado não poderá produzir, estampar ou comercializar as PIV. Constatado o cometimento de irregularidade grave ou em caso de persistência do motivo da suspensão, será cassado o credenciamento da empresa. No caso de cassação do credenciamento, a empresa punida poderá requerer novo credenciamento depois de transcorridos 2 anos da cassação, ficando sujeita à análise pelo órgão competente das causas da penalidade, sem prejuízo do integral ressarcimento à administração e aos usuários dos prejuízos causados com as irregularidades perpetradas. Enquanto perdurarem a penalidade de suspensão ou cassação de credenciamento, ou ainda, no caso de não haver sua renovação, será bloqueado o acesso ao sistema informatizado de emplacamento.
Artigo 16. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta resolução e em seus anexos, as empresas credenciadas são responsáveis pelo cumprimento das seguintes exigências: atender às especificações dos insumos personalizados utilizados na produção das PIV, constantes do anexo 1, estando sujeitas ao descredenciamento no caso de fabricação e estampagem de PIV que não atendam às especificações. Garantir a confidencialidade das operações e de qualquer informação que lhe seja confiada pelo DENATRAN ou pelos DETRAN, atestando que não será fornecida a terceiros sem autorização expressa e escrita, sob pena de descredenciamento. Manter arquivo eletrônico completo de fornecimento das PIV produzidas e estampadas e fornecer sempre que solicitado o acesso deste arquivo ao DENATRAN e aos DETRAN para consultas e auditorias. Registrar os procedimentos relativos ao processo de fabricação e estampagem das PIV no sistema informatizado de emplacamento. Não se dedicar à produção ou distribuição de outros produtos ou serviços relacionados à legalização dos veículos ou de seus condutores, de modo a restringir o acesso, a concentração e o perfilhamento das informações relativas ao Registro Nacional de Veículos por entidade privada, sob pena de descredenciamento. Disponibilizar aos consumidores, via internet, informações adequadas, claras e precisas sobre todas as etapas e procedimentos relativos à produção, estampagem e acabamento das PIV, com especificação dos materiais utilizados, bem como o preço final da PIV, sendo solidariamente responsáveis pelas irregularidades praticadas e vícios do produto e do serviço pelo período mínimo de 5 anos. Inserir em campo específico no sistema informatizado de emplacamento o serial QR Code das PIV utilizadas no atendimento, o arquivo eletrônico XML da referida nota fiscal e o CPF do funcionário responsável. Ressarcir os custos relativos às transações sistêmicas, conforme normativos do DENATRAN, que disciplinam o acesso aos seus sistemas e subsistemas informatizados. Artigo 17. As empresas produtoras dos insumos personalizados constantes do anexo 1 somente poderão fornecer tais insumos para os fabricantes e estampadores credenciados, sob pena de responsabilização civil e criminal. Artigo 18. Fabricantes e estampadores respondem solidariamente pelas irregularidades cometidas no processo de estampagem das PIV. Capítulo 4. Processo produtivo. Artigo 19. Todas as etapas do procedimento devem possuir trilhas de auditoria comprobatórias, desde a fabricação e estampagem da PIV até a sua vinculação ao veículo e inserção dos dados no sistema informatizado de emplacamento, nos termos estabelecidos pelo DENATRAN. O responsável pelo emplacamento deverá fazer, via sistema, a vinculação do QR Code à PIV disponibilizada. Artigo 20. No caso de extravio, furto ou roubo de quaisquer das PIV, o proprietário, possuidor ou condutor do veículo poderá requerer a substituição em qualquer unidade da federação onde o veículo estiver circulando, independentemente do município ou unidade da federação onde o veículo estiver registrado. Aplica-se o disposto no caput a veículo que estiver legalmente retido ou recolhido a depósito em outra unidade da federação ou município e necessite ser regularizado para voltar a circular em via pública. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 21. A PIV de que trata esta resolução deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.
Também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos: substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa. Mudança de município ou de unidade federativa, ou em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira de que trata o artigo 4º. Os DETRAN, que já adotaram o modelo de PIV de que trata a Resolução CONTRAN 729, de 26 de março de 2018, e suas alterações, deverão adequar seus procedimentos às disposições contidas nesta resolução até a data de sua entrada em vigor. Os emplacamentos realizados de acordo com a Resolução CONTRAN 729 de 2018 e suas alterações serão aceitos por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, e demais órgãos e entidades públicas e privadas que utilizem o sistema de emplacamento para identificação veicular. Para o veículo já emplacado com o modelo de PIV de que trata esta resolução ou a Resolução CONTRAN 729 de 2018, transferido para um estado que ainda esteja em fase de transição para o novo modelo, não poderá ser exigido o retorno ao modelo de placa anterior. No caso do parágrafo 3º, havendo necessidade de aquisição de nova PIV por extravio, furto, roubo ou dano, ou por segunda placa traseira, o proprietário do veículo poderá adquiri-la de outra unidade da federação, mediante intermediação do DETRAN, onde seu veículo estiver registrado. Artigo 22. Os veículos em circulação que utilizem PIV no padrão estabelecido pela Resolução CONTRAN 231 de 15 de março de 2007 e suas alterações poderão circular até o seu sucateamento sem necessidade de substituição das placas e, a qualquer tempo, optar voluntariamente pelo novo modelo de PIV de que trata esta resolução, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. No caso de adoção do novo modelo, os caracteres originais alfanuméricos da PIV deverão ser mantidos no cadastro do veículo e constar no campo placa anterior do certificado de registro de veículo CRV e do certificado de registro e licenciamento de veículo CRLV, atribuindo-se a nova combinação alfanumérica de que trata esta resolução, na forma do anexo 2, devendo ser possível a consulta e demais transações referentes ao veículo por meio de ambas as combinações. É vedado aos DETRAN e estampadores exigirem a substituição das PIV pelo modelo de que trata esta resolução, exceto nas situações previstas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 21 e na Resolução CONTRAN 670 de 18 de maio de 2017. Artigo 23. As empresas credenciadas nos termos da Resolução CONTRAN 729 de 2018 e suas alterações continuarão a prestar seus serviços até o fim do prazo de credenciamento, sendo vedada a prorrogação em desacordo com esta resolução. Os DETRAN deverão providenciar o cadastramento das empresas estampadoras já credenciadas pelo DENATRAN no prazo estabelecido no caput do artigo 21. Artigo 24. No caso das PIV especiais tratadas no anexo 1, o DENATRAN deverá providenciar as adequações nos sistemas RENAVAN e RENAINF de forma a possibilitar o registro das infrações que venham a ser cometidas quando da circulação dos veículos com prerrogativa de utilização dessas PIV, nos termos de regulamentação específica. Artigo 25. Os insumos utilizados para a confecção das PIV de que trata a Resolução CONTRAN 729 de 2018 e suas atualizações poderão ser utilizados por fabricantes e estampadores até o fim de seus estoques. Artigo 26. Na implantação do novo sistema de PIV, eventuais aspectos regionais serão, a pedido dos DETRAN, avaliados pelo DENATRAN. Artigo 27.
A instalação ou o uso de PIV, em desacordo com o disposto nesta resolução, implicará a aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 221, 230, incisos 1, 3, 4 e 6, 243 e 250, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme a conduta observada. Artigo 28, o Denatran definirá os critérios de transição para a implementação da nova PIV, além dos parâmetros e procedimentos para aplicação das penalidades previstas no artigo 15. Artigo 29, ficam revogadas as resoluções do CONTRAN 729 de 6 de março de 2018, 733 de 2018, 741 de 2018, 748 de 2018, 770 de 2018. Artigo 30, esta resolução entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Anexo 1, especificações das placas de identificação veicular, PIV. Características básicas. A PIV deve ser revestida em seu anverso de película retrorefletiva na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do Mercosul, ao lado direito a bandeira do Brasil e ao centro o nome Brasil. O padrão de estampagem é composto de 7 caracteres alfanuméricos em alto relevo na sequência LLLNLNN com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e controlada pelo Denatran. O caráter L refere-se à letra e o caráter N refere-se ao numeral. O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado por meio de filme térmico aplicado por calor, hot stamp. A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos, conforme tabela 3. Material, dimensões e cores. Dimensões. Então, as PIV devem ter as dimensões apresentadas nessa tabela aqui. As dimensões de que trata a tabela acima poderão ser reduzidas em até 15% caso a PIV não caiba no receptáculo do veículo homologado pelo Denatran. O material deve ser esse. Cores. Tabela 2. Dimensões da faixa azul conforme tipo de veículo, caracteres. Especificações dos elementos de segurança. Mostrar para vocês a figura. Placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, ciclo elétricos e ciclomotores. A placa é assim. Placa de demais veículos é mais ou menos assim. Padrões de cores. Então, aí nós temos os padrões de cores, as cores. Marcas d'água de segurança da película retrorefletiva. Padrão das inscrições sobre os caracteres da PIV. Padrão de cores das inscrições. Enfim. E o anexo 3 trata sobre os requisitos para credenciamento de fabricantes e estampadores de placas de identificação veicular. Ok? Bons estudos.